Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou corrigir a prova de professor de creche 30 horas do concurso de Campo Limpo Paulista da banca IPAM. E também eu vou mostrar a minha apostila de 250 questões de conhecimentos específicos para essa banca. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando que como eu fiz também lá na correção da prova de professor de creche 40 horas lá de Campo Limpo, também da Banquipan, aqui eu não vou entrar em detalhes em cada questão, em cada alternativa, e sim, eu vou falar a pergunta e já vou dar a alternativa correta, e algumas eu vou dar maiores detalhes porque o pessoal ficou em dúvida lá no grupo de estudos de Campo Limpo, que inclusive eu vou deixar no comentário fixo o link para você acessar e participar para continuar acompanhando o andamento aí desse certame, como também lá do outro edital, que a prova foi em agosto, que o pessoal levantou algumas questões que poderiam caber recurso, e aqui eu vou ver com vocês se cabe ou não recurso, ok? Eu não vou entrar em detalhes de cada pergunta e cada alternativa, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer outros simulados da IPAM, provavelmente com a prova de Atibaia no mês que vem. Também vou pegar outras questões aí de provas da IPAM para ajudar, principalmente o pessoal aí, tanto de Atibaia como também Cubatão. Daí esses sim serão menos questões e eu vou dar maiores detalhes, ter a explicação, como nos outros simulados, beleza? E antes de começar a correção, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês a minha nova apostila. É a apostila com 200 questões da PAN de legislação e conhecimentos específicos autores para professor de educação básica. Então serve tanto para professor de educação infantil como também Fundamental 1, certo? E aqui eu coloquei provas mais recentes dessa banca. Provas de 2023, 2022 e 2021. Essa apostila ficou com 131 páginas, tem sumário, tem numeração. Essa apostila, o valor dela custa R$ 15, eu vou deixar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, o link lá da plataforma Hotmart para você adquirir. A compra é apenas no site da Hotmart, lá você pode pagar por Pix, boleto bancário, cartão de crédito, e é baratinha, só custa R$ 15, principalmente para você que gosta de estudar por questões, e eu aconselho principalmente da Banquipan, pois ela não muda a sua forma de cobrança ali nas suas provas. Se você estudar pelas questões da banca, você pode se dar muito bem, tanto o pessoal de Atibaia como também de Cubatão e também outros concursos que tiver aí da Banca e Pan. E aqui no sumário eu coloquei as provas que tem aqui na apostila. Tem a prova do processo seletivo de Mauá desse ano, de Campo Limpo, professor de ensino fundamental 1, creche 40 horas, esse que eu vou corrigir hoje de 30 horas, pré-escola, de Praia Grande, a última prova de Cubatão de ensino fundamental 1. Então tem várias provas, tem a prova da Prefeitura de Santos, Boituva. Então, no total, tem 253 questões, tudo da Banquipan, e aqui eu não coloquei imagens de provas. Eu digitei todas as questões, certo? Porque a IBAN não disponibiliza o PDF. O candidato leva o caderno de prova para casa. Então, alguns vídeos que até eu faço aqui, correção, simulado, é a prova em si toda rabiscada, e isso atrapalha, né, na hora de você resolver. Por isso que eu digitei todas as questões, e no final de cada prova que eu digitei, tem o gabarito para vocês conferirem, ok? Então tá aqui a apostila, vai ficar na descrição do vídeo e nos comentários fixos o link lá do site da Hotmart para adquirir. Ela em PDF, você pode imprimir, o valor apenas R$ 15. Agora vamos lá para a correção? Vamos lá, legislação educacional, questão de número 13. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir. Então vamos lá para as afirmativas. 1. Acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino,
Correto, preferencialmente ensino regular, o atendimento da educação especial em todos os níveis da educação, tanto a educação básica como também o ensino superior. Então, a gente pode, por exemplo, eliminar a alternativa B, que não tem a afirmativa 1, certo? Então, vamos lá para a afirmativa 2. Transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior. Correto, que eu acabei de falar. Inclusive, na educação infantil, também tem o atendimento da educação especializada. Então, tudo que não tem a 2, a gente pode eliminar, como, por exemplo, a alternativa C. Ficamos entre a A e a D. Vamos para a afirmativa 3. Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão. Correto, principalmente a formação aí continuada. E a 4, participação da família e da comunidade nesse processo de atendimento na educação especial. A gente precisa ter esse contato e essa interação com as famílias para poder atender da melhor forma possível. Então, a resposta correta da questão de número 13 é a letra D de dado. Portanto, todas as afirmativas estão corretas. Questão de número 14. Ainda considerando a Política Nacional de Educação Especial, assinale a alternativa incorreta. Portanto, essa pergunta está pedindo a incorreta, não é a correta, ok? E a única que é incorreta, quando a gente vê lá na legislação da Política Nacional de Educação Especial, é a alternativa C. Alunos com altas habilidades / superdotação demonstram potencial elevado isoladamente em uma das seguintes áreas: intelectual, psicomotricidade e matemática. Não, geralmente é muito raro a superdotação. Existe mais as altas habilidades. Portanto, a criança ela pode ter habilidade intelectual ou motora, ou matemática, ou artística, para dança, para desenho, para canto, enfim, uma alta habilidade em alguma coisa. E não somente nessas 3 áreas, ficou muito limitado. Por isso que a alternativa C é a incorreta e a resposta certa da questão de número 14. Questão de número 15. Segundo o artigo 211 da Constituição Federal, que é de 1988, tá? Depois eu vou arrumar aqui. A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino da seguinte forma. Como é organizado? A resposta correta da questão de número 15 é a letra A. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, certo? Portanto, o Distrito Federal, o principal ponto ali na colaboração do sistema é a distribuição do dinheiro para os estados e municípios, certo? Daí você associa sempre as palavras supletiva, equalização, tá ligado ao Distrito Federal. Os municípios, o que difere o município do estado, por exemplo, o atendimento à educação infantil. A educação infantil sempre ficará a cargo do município, certo? Mas é claro, prioridade é o ensino fundamental e depois a educação infantil. E depois o Estado, como prioridade também o ensino fundamental e depois o ensino médio, certo? Portanto, a resposta da questão de número 15 é a letra A de amor. Questão de número 16. De acordo com a Constituição Federal, que inclusive na prova tá mesmo 1998, no artigo 206 está disposto que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais são os princípios da educação
no artigo 206. Seria a afirmativa 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Correto, a primeira afirmativa está correta. A 2, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber? Também está correto. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e consistência de instituições públicas e privadas de ensino? Correto, como também a 4. Garantia de padrão de qualidade. Portanto, todas as afirmativas estão corretas. Portanto, a resposta correta da questão de número 16 é a letra D de dado, certo? É importante vocês decorarem os princípios dispostos lá no artigo 206, porque sempre quando cai Constituição Federal, a Banquiban adora fazer uma questão cobrando os princípios da educação da Constituição Federal. Questão de número 17. Na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, competência é definida como? A resposta correta em relação à competência é a letra C. A mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas, socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, certo? Então, sempre quando você quiser associar competências, competência nada mais é do que mobilizar os conhecimentos, os conceitos, né, históricos acumulados, científicos, e as habilidades, que nada mais é do que o fazer, a mão na massa, certo? Então, a resposta correta da questão de número 17 é a letra C de casa. Questão de número 18. Assinale a alternativa que completa corretamente o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, a resposta correta é a letra B, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não é uma formação exclusiva para o mercado de trabalho, mas também para sua qualificação e como também o exercício da sua cidadania, certo? Então, a resposta correta da questão de número 18 é a letra B de bola. Questão de número 19, também sobre a LDB. Assinar a alternativa que está em desacordo com o disposto na LDB. Então, é o que é errado, ok? Então, a alternativa que está errada em relação à LDB é a letra B. A escola poderá reclassificar os alunos, exceto quando se trata de transferências de estabelecimentos situados no exterior, tendo como base as normas curriculares vigentes, certo? Então, a resposta correta da questão de número 19 é a letra B de bola. É a única que não está de acordo com a LDB, certo? Então, a escola poderá fazer reclassificação, por exemplo, do segundo para o terceiro, o terceiro para o quarto. Agora, quando se trata de transferências do exterior, não pode reclassificar de cara. Precisa ver a grade curricular lá do país, precisa fazer uma prova, não pode reclassificar automaticamente, beleza? Questão de número 20. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, exceto, aqui a gente continua na LDB. A banca deveria colocar de acordo com a LDB aqui na pergunta, mas não colocou. Então, aqui está pedindo exceto quando se trata da educação infantil na LDB, ok? Então, a resposta correta da questão de número 20, que é a única que não está de acordo com a LDB, é a alternativa C, carga horária mínima anual de 600 horas, é 800 horas, distribuídas por no mínimo 150, 200 dias letivos de trabalho educacional, certo? Agora, se você quiser pedir recurso, porque a pergunta está mal elaborada, não colocaram de acordo com a LDB, então você fica pensando assim, que lei que está tratando aqui?
quando se trata, no caso da organização da educação infantil. Realmente, na prova, não está disposto na pergunta qual lei está se tratando. Você pode até pedir recurso, mas eu acho bem difícil a banca dar, porque todas as alternativas, né, você encontra lá na EDB, a questão da carga horária, dos dias letivos, né, também a questão da frequência, aqui que está correto, que é 60% no mínimo na educação infantil. Então, você pode tentar ali o recurso, mas eu acho bem difícil, ok? Então, a resposta correta da questão de número 20 é a letra C de casa. Questão de número 21. O direito à liberdade expresso no artigo 16 do ECA compreende vários aspectos. Dentre as alternativas apresentadas, qual apresenta incorreção com relação a um desses aspectos? Então, qual que apresenta incorreção? Qual que é incorreta em relação ao artigo 16 do ECA? A resposta correta é a letra A. Direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, a ser exercido plenamente, sem qualquer restrição legal. Não é sem qualquer restrição legal, não. O menor de idade não pode estar em certos lugares, que eu não posso falar aqui, para não ter problema aqui no YouTube, né? Então, certos locais precisam ter restrições para menores de 18 anos. Por isso que a alternativa A é a única que está em desacordo com o artigo 16 do ECA, que fala da questão da liberdade da criança e do adolescente. Então, a resposta correta da questão de número 21 é a letra A de amor. Questão de número 22. O artigo 17 da Lei Federal de número 8.069/1990, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui na prova eles colocaram de adolescente, né, outro erro aqui de digitação. Da banca dispõe que o direito ao respeito das crianças e adolescentes será garantido observada a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação de alguns aspectos, exceto. Então, também aqui está pedindo o exceto, que não está de acordo. E a resposta correta da questão de número 22 é a letra D, de reconhecimento de sua identidade de gênero. As demais estão dispostos lá no ECA, como a preservação da imagem. Então, por exemplo, quando tem uma reportagem de algum crime que envolve crianças e adolescentes, não aparece a imagem daquela criança, daquele adolescente, aparece a imagem borrada. Também da autonomia e dos valores e das ideias e crenças, né? Precisa respeitar aí as crenças, né, familiares. Já essa questão do reconhecimento de sua identidade de gênero não está disposto no ECA, certo? Então, a resposta correta da questão de número 22 é a letra D de dado. Agora, começamos a partir da questão de número 23, nos conhecimentos aí específicos pedagógicos, então os autores. Questão de número 23. No livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, Leandro Holanda e Flávia Ribeiro, 2015, apresentam a seguinte reflexão sobre a personalização. Entre aspas, personalizar não implica necessariamente utilizar a tecnologia. Professores de ensino básico têm feito isso por décadas, com ferramentas bastante simples, como o livro. Quando um aluno não aprende um conteúdo lendo, o professor indica um problema ou uma leitura extra, e isso é uma forma de personalizar. Fecha aspas. A partir dessa premissa, os autores concluem que algumas pessoas lá do grupo de Campo Limpo questionaram que a questão de número 23 deveria ser anulada porque esses autores não estão no conteúdo programático, né? Porém, a obra Ensino Híbrido está, e dentro dessa obra tem citação de vários autores. Então, a questão ela não será anulada por causa disso, ok? Então, a alternativa correta da questão de número 23 é a letra C. A personalização abrange uma gama de métodos e abordagens e plataformas computacionais,
adaptativas. São apenas mais uma ferramenta para auxiliar o professor nesse objetivo. Então, necessariamente, eu não preciso de tecnologia. Ela é mais uma ferramenta de outras que eu tenho acesso para personalizar. Então, cada aluno tem um jeito de aprender e eu vou usando as metodologias adequadas para cada um, certo? Portanto, a resposta correta da questão de número 23 é a letra C de casa. E todo concurso da IBAN que tem esse livro, Ensino Híbrido, sempre cai uma questão dessa obra. A Banca IBAN adora esse livro. Questão de número 24. Em Pedagogias do século XXI, Bases para a Inovação Educativa, Carbonell, 16, afirma que a educação inclusiva exige uma modificação substancial nas concepções educativas, nos modos de ensinar, aprender e avaliar, na organização da escola e na cultura docente. Para corroborar essa ideia, Carbonell se apoia em Barton, 1988, que, em relação ao tema, apresenta as seguintes reflexões, exceto, então está pedindo a única alternativa que não é uma reflexão desse autor dentro da obra Pedagogias do século XXI, Bases para a Inovação Educativa, ok? Então, a resposta correta é a letra A. Educação inclusiva não é simplesmente colocar os alunos com deficiências na sala de aula, com seus colegas não deficientes. Entretanto, é uma proposta que visa mantê-los em um sistema que permaneça inalterado, pois atende também a alunos comuns, certo? Então, a resposta correta da questão de número 24 é a letra A. É a única que é exceto que não está disposto lá na obra, ok? Questão de número 25. Crispino e Crisprino, 2011, destacam os estudos de Schneider, 2001, que faz uma interessante apresentação de 4 pontos que devem ser considerados elementos centrais do programa de prédios seguros. Esses pontos estão apresentados corretamente nas opções seguintes, em uma. Qual? A resposta correta da questão de número 25, de acordo com a obra, é a letra B, vigilância natural, espaços abertos que possibilitem que as equipes de segurança, polícias, vigias e comunidade local observem, acompanhem e vigiem tudo que ocorre nos pátios, quadras e áreas de acesso, certo? As outras são um pouco assim absurdas quando a gente vê a questão do ambiente ali da escola, do prédio da escola, né? Então, por associação, você poderia eliminar ali as outras alternativas, caso você não se lembrasse da obra. Então, a resposta correta da questão de número 25 é a letra P de bola. Questão de número 26. Da leitura da obra Planejando o Trabalho em Grupo, Estratégias para Salas de Aula Heterogêneas, é possível depreender que, para os autores, a alternativa correta da questão de número 26 é a letra B. Quando o docente atribui uma tarefa para o grupo, mas fica por perto esperando para intervir ao primeiro passo errado ou sinal de confusão, não está delegando autoridade, mas sim exercendo supervisão direta, ok? Então, quando a gente pensa um trabalho autônomo, eu não posso cruzar meus braços e só atender ali os alunos com a dificuldade que os mesmos apresentarem. Mas eu preciso ficar circulando também, né? Dando sugestões, clareando as ideias e não ficar só esperando que alguém levante a mão e me peça ajuda, que é o que está disposto aí na obra. Então, a alternativa correta da questão de número 26 é a letra P de bola. Questão de número 27. Segundo Cortella, 2011, o conhecimento tem uma especificidade inerente que o liga à história em sua estrutura e conjunturas e que é em cada época manifestado em seu sentido de diferentes maneiras no interior da escola. Por isso, segundo o autor, um esforço é exigido hoje na prática em educação é o de relativar o peso dos conhecimentos científicos como
Lá no grupo de estudo de Campo Limpo, o pessoal falou que tanto a alternativa B quanto a D são corretas e que deveria ser anulado a questão. Porém, indo lá na obra, na página 44, olha o trecho aqui. No entanto, o conhecimento tem uma especificidade inerente que o liga à história em sua estrutura e conjunturas e que é em cada época manifestado em seu sentido de diferentes maneiras no interior da escola. Por isso, um esforço que é exigido hoje na prática em educação é o de relativizar o peso dos conhecimentos científicos, não como forma de desqualificá-los, o que seria abstruso, mas como um rico veio para possibilitar a historização da produção humana e diminuir a presunção aleatória contra o passado e contra os não escolarizados. Portanto, a banca elaborou a questão exatamente como está no trecho da obra, por isso que a letra D é a correta. A B está assim, meio de elevar. No caso, no livro, tá em diminuir e não meio. Então tem uma pegadinha aqui nas palavras, entenderam? Por isso que a alternativa B não é a correta, e sim a letra D mesmo, ok? Algumas pessoas vão pedir, alegando que foi mal elaborada. Você pode, que é o seu direito, mas eu acho bem difícil, porque a banca, ela organizou a questão de acordo com a obra, com um trecho da obra. Então é bem difícil vocês conseguirem que seja deferido aí o recurso, ok? Então a resposta correta da questão de número 27 é a letra D de dado. Questão de número 28. Assinar a alternativa que apresenta uma informação incompatível com o disposto por Magda Soares, 2009, em letramento. Um tema em 3 gêneros. Então está pedindo que está incorreto de acordo com o livro da Magda Soares, que é a alternativa C. Socialmente, culturalmente, a pessoa letrada já não é a mesma que era quando analfabeta ou iletrada. Ela passa a ter uma outra condição social e cultural. Há uma mudança de nível de classe social? Não. Vai ter uma mudança cultural, sim, mas social, não, tá? Muda seu lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura, sua relação com os outros, com o contexto, com os bens culturais torna-se diferente. Sim, ele vai ter acesso aos bens culturais, porque ele vai ter acesso à cultura, porque agora ele tem ali o domínio da leitura e da escrita, mas não vai mudar ali os seus status sociais. Vai instrumentá-lo para isso, para um dia mudar, mas não automaticamente. Eu deixei de ser analfabeto, eu vou mudar a minha classe social, certo? Por isso que a C é a incorreta aqui e a alternativa correta da questão de número 28. Questão de número 29, para Luquez, 2011, o ato de avaliar a resposta correta da questão de número 29 é a letra B. Tem como função investigar a qualidade do desempenho dos estudantes, tendo em vista proceder a uma intervenção para a melhoria dos resultados, caso seja necessário. Portanto, eu não posso só avaliar lá no final do bimestre. Eu preciso fazer uma avaliação contínua, começo, meio e fim, investigar quais são as dificuldades dos estudantes e eu fazer intervenções durante o percurso para ajustar o meu planejamento. E isso também vale na educação infantil. Então, a resposta correta da questão de número 29 é a letra B de bola. Questão de número 30, na obra Inclusão Escolar. O que é, por quê, como fazer? Mantuan, 2003, afirma que uma prática costumeira nas redes de ensino para a formação dos docentes inclusivos é a disponibilização de apoio através de professores itinerantes ou coordenadores pedagógicos sediados nas escolas. Sobre os professores itinerantes, o posicionamento de Mantuan é que eles... A resposta correta da questão de número 30 é a letra A. Atuam sobre os sintomas, oferecem soluções particularizadas, locais, mas não vão fundo nos problemas e em suas causas, certo? O que acontece?
por exemplo, professor itinerante, professor de educação especial, ele vai fazer o atendimento na sala de recurso, vai fazer ali um plano de ações, mas ali algo, vamos dizer assim, raso. Ele não vai se aprofundar em questões assim mais profundas para atender aquele estudante ali da inclusão. Essa é uma questão que a Mantuan critica ali no artigo dela, certo? Então a resposta correta da questão de número 30 é a letra A de amor. E aí, IPAN sempre em suas provas cai pelo menos uma questão da Mantuan e sempre a questão é elaborada de um trecho, né, desse artigo, não é um livro, é um artigo. E sempre a alternativa correta é a crítica que a mesma faz sobre como funciona a inclusão nas escolas atualmente no Brasil. Então, a alternativa correta geralmente sempre é a crítica que a autora faz ali na sua obra ou no seu artigo, certo? Então, a resposta correta da questão de número 30 é a letra A de amor. Questão de número 31. Considere as preposições presentes na obra Formação Social da Mente, de Vygotsky, né? Para avaliar os trechos seguintes. 1. Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova organização do próprio comportamento. A criação de formas caracteristicamente humanas de comportamento produz mais tarde lacuna. Então, aqui, para a gente não perder tempo, eu já vou responder, que é o intelecto, tá? E constitui a base do trabalho produtivo, a forma especificadamente humana do uso de instrumentos. 2. As crianças pequenas dão nome a seus desenhos somente após completá-los. Elas têm necessidade de vê-los antes de decidir o que eles são. À medida que as crianças se tornam mais velhas, elas adquirem a capacidade de decidir previamente o que vão desenhar. Esse deslocamento temporal do processo de nomeação significa, no caso, uma mudança na função da fala. Então, a resposta correta da questão de número 31 é a letra B de bola. Intelecto na afirmativa 1 e na afirmativa 2, uma mudança na função da fala. Agora, a questão de número 32 e 33, que o pessoal também no grupo está querendo pedir recurso. Vamos ver se as duas cabem em recurso mesmo. 32. Assinar a alternativa que apresenta um objeto de aprendizagem e desenvolvimento do campo de experiência e escuta, fala, pensamento e imaginação para bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. No gabarito, a resposta está a letra D. Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. É o que exatamente está na BNCC, em Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. Aqui no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, eles pegaram aqui dessa tabela da BNCC para fazer a pergunta. E eu também poderia eliminar pela lógica. Por exemplo, demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, acompanhando com orientação do adulto leitor. Um bebê de 0 a 1 ano e 6 meses ainda não vai seguir a leitura com a orientação do professor. Então, por exemplo, eu pego o livro, daí eu vou seguindo, três patinhos que foram passear além das montanhas para brincar, e vou seguindo a linha, né, com o dedinho, e vou mostrando que eu começo a leitura, né, uma sequência, e depois tem ali embaixo. No caso, para bebês, eles ainda não vão ter esse discernimento. B. Reconhecer e nomear personagens e elementos das ilustrações de histórias. Os bebês ainda não vão nomear personagens, eles ainda estão começando a adquirir a fala, ainda nem falam ainda. C. Reproduzir? Muito menos, eles não vão reproduzir os trechos. Isso já fica mais para pré-escola. Por isso que a D também, mesmo que você não lembrasse lá na tabela da BNCC, por lógica, dava para eliminar as outras alternativas e achar a alternativa correta, que é a letra D de dado. 33. Não constitui um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento do campo de experiências, traços, sons, cores e formas para bebês
de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, aqui, ao contrário da 32, está pedindo o que não está disposto na BNCC. E o que não está disposto é a letra B, explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais, odor, cor, sabor e temperatura. Isso ainda o bebê não vai conseguir fazer, não está disposto de 0 a 1 ano e 6 meses. Algumas pessoas ficaram na dúvida, na C, traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas. Mas se você for ver lá na BNCC, tá aqui sim, ó, traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas. Então, tá de acordo com a BNCC sim. E o bebê, a gente pode sim dar riscantes e tintas naturais, tá? Não vai dar tinta tóxica para os bebês, pelo amor de Deus, porque eles colocam na boca. Riscantes, por exemplo, aqueles bastões grandes de giz que eles conseguem, né, pegar com mais firmeza. E sempre prestar atenção para não colocarem na boca e utilizar vários suportes, não só papel, mas caixa de papelão, parede, enfim, uma infinidade de suportes. Então, os bebês, eles podem começar sim traçar suas marcas gráficas, que não vai ser a mesma coisa lá das crianças de 2 anos, 3, 4, mas a gente já consegue fazer isso no berçário. Então, a C está correta sim. Então, a resposta correta da questão de número 33 é mesmo a alternativa B de bola. Então, a questão de número 33 também não cabe recurso, e até algumas pessoas falaram, mas a 32 e a 33 estão mal elaboradas. Não estão. Eles retiraram exatamente o trecho da BNCC, ok? Questão de número 34. De acordo com o documento Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, MEC 2009, nossas crianças têm o direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Um dos critérios dispostos no documento que diz respeito a esse direito está indicado em qual alternativa? A resposta correta da questão de número 34 é a letra B. A creche é um espaço de criação e expressão cultural das crianças, das famílias e da comunidade. Não é só das crianças, mas da comunidade como um todo, certo? Então, a resposta correta é a letra B de bola. Questão de número 35. Outra que o pessoal quer pedir recurso. Brinquedos e brincadeiras de creche, manual de orientação pedagógica. É um documento técnico com a finalidade de orientar professoras, educadoras e gestores na seleção, organização e uso de brinquedos, materiais e brincadeiras para as creches, apontando formas de organizar espaços, tipos de atividades, conteúdos, diversidade de materiais que no conjunto constroem valores para uma educação infantil de qualidade. Qual das alternativas apresenta uma orientação que está de acordo com o disposto nesse documento? A resposta correta que está no gabarito é a letra A. A música é essencial para a formação do ser humano, auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, traz desenvolvimento emocional e é instrumento de interação. Os bebês se divertem ouvindo sons do despertador ou batendo em sinos e objetos pendurados que produzem sons. Pode-se criar um ambiente de exploração ao pendurar muitas tiras de papel laminado ou celofane colorido no teto, na altura das crianças, para que elas possam criar sons. É exatamente um trecho lá do documento do MEC. Então, a IBAN, ela retira trechos da legislação, dos livros, dos artigos, para elaborar suas questões. Não são questões de interpretação da obra, do documento, não. É exatamente o trecho, certo? Então eu verifiquei lá no documento do MEC dos brinquedos e brincadeiras de creche e realmente a alternativa A é o trecho que está lá no documento. Então a questão de número 35 não cabe recurso. Questão de número 36. Em seu desenvolvimento, a criança vai construindo sua autonomia. Cada etapa percorrida abre inúmeras possibilidades de expressão e atuação. Assim acontece quando o bebê aprende a reconhecer rostos e vozes de pessoas próximas
quando a criança pequena começa a engatinhar e explorar o ambiente, quando dá os primeiros passos, quando desenvolve a fala e amplia seu vocabulário, quando aprende novas brincadeiras, quando consegue se alimentar sozinha, quando observa imagens de um livro infantil, quando escuta histórias, quando se olha no espelho e assim por diante. Partindo desse pressuposto, o documento Indicadores de Qualidade na Educação Infantil aponta para a necessidade de a instituição de educação infantil estar organizada de forma a favorecer e valorizar essa autonomia da criança. Para isso, os materiais devem. A resposta correta da questão de número 36 é a letra C. Está dispostos de forma que as crianças possam fazer escolhas, desenvolvendo atividades individualmente, em pequenos grupos ou em grupo maior, certo? Portanto, os materiais precisam estarem em fácil acesso para que as crianças possam ter acesso aos materiais e também participarem ali do planejamento do uso dos materiais, tempos e espaços. Então, a resposta correta da questão de número 36 é a letra C de casa. Questão de número 37. Com relação à proposta pedagógica e diversidade, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil propõe que as instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a resposta correta da questão de número 37, a letra C, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. É a resposta assim, mais completa dessa questão aqui de número 37. Então, a resposta correta é a letra C de casa. Questão de número 38. Qual alternativa apresenta concordância com as proposições de Zilma de Oliveira em Educação Infantil, Fundamentos e Métodos? A resposta correta é a letra D. É necessário que creches e pré-escolas busquem aproximar cultura, linguagem, cognição e afetividade como elementos constituintes do desenvolvimento humano e voltados para a construção da imaginação e da lógica, considerando que essas, assim como a sociabilidade, a afetividade e a criatividade, têm muitas raízes e gênesis. Então, também é a resposta mais completa e também é exatamente o trecho que a gente encontra lá na obra da Zilma de Oliveira. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Questão de número 39. Em Aprender e Ensinar na Educação Infantil, as autoras indicam os traços gerais da evolução da criança durante a etapa da educação infantil em três grandes áreas do desenvolvimento. Uma, área motora, inclui tudo aquilo que se relaciona com a capacidade de movimento do corpo humano, tanto em sua globalidade como dos segmentos corporais. 2. Área cognitiva aborda as capacidades que permitem compreender o mundo nas diferentes idades e de atuar nele através do uso da linguagem ou mediante resoluções das situações problemáticas que se apresentam. Mesmo assim, é necessário fazer referências às capacidades que as crianças dessa idade têm para criar ou comunicar-se através do uso de todas as linguagens, verbal, artística, etc. 3. Área afetiva engloba os aspectos relacionados com as possibilidades de sentir-se bem consigo mesmo, equilíbrio pessoal, o que permite confrontar-se com situações e pessoas novas, relação interpessoal, estabelecendo relações cada vez mais alheias, distanciadas, bem como atuar no mundo. Todas as afirmativas estão de acordo com a obra. Então, lógico que a resposta correta da questão de número 39 é a letra A, de amor. Todas as afirmativas estão corretas de acordo com a obra Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Chegando aqui, ufa, na última questão. Questão de número 40. Muitas vezes as crianças não jogam porque não conhecem o material e por isso não sabem como fazê-lo. Nesse ponto ainda, minhas observações focalizam o papel que a professora
desempenha nesse momento da rotina, chamando o brinquedo livre. Na realidade, em muitas instituições de educação infantil, esse é o momento de as crianças brincarem livremente. Nessa hora, a educadora pode realizar outras tarefas que são inerentes à sua função, como atender aos pais na porta, arrumar o material da sala de aula e, se sobrar um tempo, olhar o que as crianças fazem e interagir com elas. ROM 2004, página 59. Algumas pessoas também falaram que essa cabia recurso, mas no caso do gabarito, a alternativa correta é a letra C, que é exatamente o que está no livro. Eu separei aqui o livro para vocês na página 59. E isso faz parte de uma concepção que vê a prática pedagógica muito centrada nos momentos coletivos e direcionadas pelos professores. Então, tudo tem que estar direcionado pelo professor, tudo tem que ser coletivo, não tem momentos individuais de bebês e crianças. Então, isso aqui é uma crítica da autora e é exatamente o que está no livro. Então, voltando lá na prova, realmente a alternativa correta da questão de número 40 é a letra C de casa. Fechamos aqui a correção, da prova de professor de creche 30 horas de Campo Limpo Paulista. O que eu achei da prova? Cansativa, textos longos, muitas pegadinhas, que a IBAN adora, mas a maioria dos autores, legislações, foram os mesmos lá da prova de professor de creche de 40 horas do mês de agosto. Então, se você tivesse baseado na prova lá de agosto, você teria se dado bem, porque só mudou aqui, é claro, as perguntas. Não foram as mesmas perguntas, mas foram os mesmos autores, as mesmas legislações. Então, não houve uma variação aqui nas questões, nas cobranças aqui da prova. Então, por esse fato, se você continuar aí na pegada dos estudos e principalmente viu lá a última prova, você poderia se dar bem aqui nessa prova. Por isso que eu falo, é importante estudar os concursos da Bank-Ban também por provas anteriores. Por isso que eu aconselho aqui a aquisição da minha apostila de 250 questões, porque a IBAN ela não varia desde 2021 ali a sua forma de cobrar as questões. Então, você fazendo muitas questões da própria banca vai te ajudar também na hora aí da sua prova, certo? Então, tem várias provas aqui, de 2023, 2022, 2021, inclusive essa aqui que eu corrigi com vocês, certo? E, na minha opinião, não tem nenhuma questão aqui dessa prova de professor de creche 30 horas que possa ocorrer recurso, a não ser a questão de número 20, porque não colocaram na pergunta que lei se tratava. Embora eu também acho difícil que a IBAN vai deferir, tá? Então, assim, na minha experiência, não vai deferir nenhuma questão aqui, ok? Mas se você quiser pedir recurso, é o seu direito, você pode pedir até amanhã, dia 19, até às 16 horas, no próprio site da Bank-Ban, lá na sua área do candidato, beleza? Deixa aqui nos comentários quantos pontos você fez aí na prova, se a apostila ajudou, como foi aí seu desempenho aí em Campo Limpo. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!